Pessoal, essa semana surgiu esse papo do Mastriani, que o Mastriani podia ir embora, que o Mastriani estava insatisfeito, que o Mastriani queria deixar o Atlético. Vou me fiar nas palavras de um colega do canal, Ricardo Brejinski, titular do Cartola Mágica e também um excelente jornalista. O Ricardo conversou com o staff do Mastriani. E o staff do Mastriani disse que não há nenhuma proposta e que, em especial, não há nenhum interesse dele deixar o Atlético. É engraçado porque esse é um assunto que suscita muita discussão. E eu digo isso porque acho que quem assiste o Bola no Corpo, por exemplo, vê que eu e o Valmir Gomes temos ideias bem diferentes em relação a isso. Eu acho o Mastriani um jogador muito importante para o Atlético. A minutagem dele e o número de gols que ele tem na temporada mostra isso. Sem contar que a temporada dele ainda começou com aqueles 5 gols que ele fez no América na primeira rodada do Campeonato Mineiro. Ele é um fazedor de gols. Ele é um jogador que precisa ser municiado. Eu acho que aí está a grande questão entre Pablo e Mastriani. O Pablo, ele é um jogador que abre espaços, é um jogador que marca mais, é um jogador que volta acompanhando o sistema de defesa do adversário. Ele é um jogador taticamente mais completo do que o Mastriani. E é por isso que um treinador como o Cuca, que gosta desse tipo de jogador, não desperdiça e vai colocá-lo como titular. Mas o Mastriani é um cara muito importante no elenco. Ele é o cara com o faro do gol, é o cara do posicionamento, é o cara do último toque. Se for para comparar, é um cara tipo Germancano. E é bom lembrar porque, inclusive, o Mastriani foi o cara que rivalizou em gols com o Cano no segundo semestre do ano passado. Ah, ele é um primor técnico? Talvez não seja, mas ele é tecnicamente um jogador talhado para fazer gols. E para isso ele precisa de jogo. Se em determinados jogos ele não recebe muitas bolas, não há tantos cruzamentos, há pouca bola chegando perto dele, é óbvio que ele vai participar pouco e para alguns ele vai ter uma atuação apagada ou, nessa visão mais simplória, não jogou nada. Mas o Mastriani não vai conseguir jogar sozinho. O Pablo, em determinadas situações, vai conseguir jogar sozinho. E outro ponto, o que o torcedor imagina? Que o jogador vai ficar na reserva, vai ficar bem... Ah, legal, beleza, recebo meu salário, só treino, não jogo. Não, o jogador tem vontade de jogar, o jogador tá ali para jogar, né? Tá no DNA do atleta profissional a vontade de estar sempre em primeiro plano. E isso só se consegue jogando. Então, não vejo, primeiro, o Mastriani interessado em sair, não vejo o Atlético interessado em perder o Mastriani, o Atlético gastou 10 milhões de reais nele, quer dizer, para alguém tirar o Mastriani do Atlético, teria que gastar pelo menos 10 milhões mais um para tirá-lo do furacão. E não vejo o Mastriani ter uma posição subalterna dentro do elenco do Atlético. Eu, no meu time, na escalação que eu vejo do Atlético hoje, com as peças que o Atlético tem hoje, o Mastriani para mim seria titular. Num time que teria Eric e Fernandinho, ou Fernandinho e Felipinho no meio campo, Zapelli na armação, Nicão pela direita, Canóbio pela esquerda e o Mastriani como centroavante. Um time que geraria opções de jogada para o Mastriani. Canóbio e Nicão conseguem fazer isso. O Zapelli, ainda mais se der aquele choque do 220 nele, também. Então, o Mastriani não pode se transformar de um dia para o outro num jogador dispensável. Ficou meio uma onda depois dessa notícia, que no final ela não é tão precisa assim. Ficou uma onda de não, deixa embora, não sei o que, não sei das quantas. Não, o Mastriani é importante, assim como o Pablo é importante. Para mim, o Mastriani é decisivo. Seria titular. Para o Cuca hoje não é. O fato é que ele vai ser ainda muito importante para o Atlético nessa temporada. Um abraço.